somente um versículo. Eu dividi essa palavra em duas partes, porque eu sei que realmente não vai dar tempo. Romanos 1, 18. E mantenham suas Bíblias abertas, por favor, que nós vamos usá-la bastante. Todos encontraram? Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Amém? Amém. Pode sentar aqui. Eu confesso aos irmãos que eu plagiei o título dessa palavra desta noite. Dei a ela o título de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas eu também botei, né, uma pitadinha minha ali, né? E a salvação do Deus da graça. Então o título da palavra desta noite é Pecadores nas mãos de um Deus irado e a salvação do Deus da graça. Amém? Amém. Em 8 de julho de 1741, há pouco tempo atrás, poucos dias, né? Um pregador americano chamado Jones Edwards, um pregador puritano, ele fez esta pregação, uma pregação com esse título, não esta pregação, mas uma pregação com esse título, uma pregação que transformou toda a sua cidade, transformou todo o seu estado, uma única pregação, uma pregação que na época durou cerca de 50 minutos, uma pregação que ele fez que não foi exatamente para cristãos, mas sim para ímpios. Naquele tempo sabemos que se juntavam muitas pessoas para ouvir os grandes pregadores, e viam muita gente em todos os lugares para ouvir aqueles que eles sabiam que realmente detinham a palavra da verdade, a palavra de Deus, porque eram homens piedosos, homens que buscavam realmente a fundo aquilo que Deus queria para as nossas vidas. Homens que buscavam em oração, buscavam em jejum, buscavam no estudo da palavra, na apuração da própria teologia e da doutrina, aquilo que eles deveriam falar para aqueles homens, porque eles se sentiam na obrigação de salvar vidas, de salvar almas, de levar almas para Cristo, ainda que eles entendessem que todos foram predestinados à salvação ou não. Mas como sabiam eles que haveriam de ser salvos se não ouvissem a palavra, uma vez que a palavra de Deus, ela própria diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir justamente a palavra de Deus. E para que as pessoas viessem a ouvir a palavra de Deus, seria necessário de que aquela que a levasse, de que aquele que fosse entregar esta palavra, tivesse realmente uma proximidade com Deus tamanha, que através de sua exposição conseguisse tocar o coração daqueles que ali estavam para ouvir. E eu mais uma vez confesso que esta pregação tocou o meu coração e tem tocado o meu coração, e sei que não vou pregá-la na sua integridade, porque aqui não tem ímpios, aqui tem servos de Deus, tem eleitos de Deus, mas eu também não copiei aquela pregação, e sim estou usando o seu título para trazer uma palavra para nós mesmos, servos de Deus, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas eu sou salvo, eu estou na casa de Deus, como é que eu sou pecador? Amados, eu conheço bem praticamente todos os irmãos aqui, e sabendo eu que os irmãos também me conhecem, podemos
entender que nenhum de nós é perfeito. Ninguém aqui é perfeito, nem o seu pastor, nem o seu bispo, a sua bispa, o seu presbítero, os pastores dessa igreja. Vocês também não são perfeitos. Embora eu queira vê-los assim, embora Deus os veja assim, mas nesses últimos tempos Deus tem me incomodado com o tipo de pregação que sai deste lugar. Não só deste lugar, quando eu digo deste lugar, não é o da nossa igreja, mas é o da casa de Deus. Deus está verdadeiramente preocupado com a falta de responsabilidade daqueles que têm levado a palavra dele aos seus filhos, aos seus servos, porque normalmente ele não os tem instruído na verdade, e sim tem usado da sua palavra para coisas, para que eles possam receber para eles algo que lhes dê segurança, mas não a segurança dos céus, e sim a segurança na terra, segurança financeira, talvez fama. E não é isso que o Evangelho diz que tem que ser feito. Essa palavra que foi lida esta noite, Romanos 1:18, que diz, eu vou repetir: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Jonathan Edwards disse naquela ocasião que essa palavra tem a ver com o deslize dos pés. Deslize dos pés. E eu fui buscar o que ele queria dizer com isso. E eu vi que ali ele fala sobre o vacilo dos pés, como se Deus permitisse que as pessoas andassem por lugares escorregadios, e ao andar por esses lugares escorregadios, não seria preciso mais nada além do seu próprio peso para que elas viessem a cair. Vocês já andaram, por exemplo, num dia de chuva, numa calçada da que fosse muito lisa? E você olha para a calçada e já sente que você vai escorregar, mas só tem que passar por ela. Você tem que andar bem lentamente, não é isso? Para que não escorregue. Mas tem pessoas que estão tão tão absorvidas em si próprio ou nas suas próprias coisas que não percebem por onde estão andando e acabam pisando naquele lugar escorregadio e levando um tombo. A pregação de Jonathan Edwards foi feita para ímpios, mas hoje eu quero trazer para nós cristãos esta palavra. Por que caminhos você tem andado, queridos? Estou me incluindo junto. Por que caminho nós temos andado? Será que temos andado de fato sobre caminhos firmes? Caminhos pedregosos? Será que nós temos tido uma consciência de estar diante de Deus de cabeça erguida, com o nosso coração limpo, com a nossa mente limpa? Será que de fato temos dado a Deus aquilo que lhe é devido? Ou estamos pensando ainda que vivemos no tempo da lei, e para que nós possamos manter a nossa salvação, nós precisamos somente ser bonzinhos? Alguém aqui ainda acha que ser bonzinho leva alguém para o céu? Alguém aqui ainda acha que tendo uma aparência de cristão, vai levar alguém para o céu? Não. Porque os olhos humanos veem você por fora, mas Deus
sabe quem você é por dentro. Deus conhece você por dentro. Vamos ler o texto de Romanos 3:20. Diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, amado, nada do que você possa fazer de bom vai ser realmente algo que vai levar você para o céu. Vai ser algo que vai aproximar você de Deus. E o que então nós precisamos fazer para que isso seja já uma constante em nossas vidas? No versículo próximo, versículo 21 aí mesmo, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. O que está dizendo é que, embora a lei não nos leve para os céus, somente a graça de Deus pode fazer isso por nós. Nós somos salvos pela graça de Deus. Sabe por que nós somos salvos pela graça de Deus? Porque nós não temos condição nenhuma de por nós próprios sermos salvos. Porque a nossa natureza natural, eu disse isso aqui esta semana, né? Parece até uma redundância, mas é verdade, a nossa natureza natural não é boa. Se nós formos nos deixar levar pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios pensamentos, nós já estaríamos no inferno. Mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo de terno e gravata, de coque, vestidão, estaríamos todos no inferno. Amados, nós precisamos começar a viver de uma forma para que não só o homem possa ver Cristo em nós, mas para que Deus possa perceber em nós que nós mudamos, nós fomos transformados. Precisamos rever toda a nossa vida interior, toda a nossa vida cristã, para que os outros lá fora, que não conhecem o mesmo Deus que nós conhecemos, para que os outros lá fora não sabem o que Deus faz por nós, possam ver a transformação em nossas vidas e possam querer também o bem que nós temos, possam querer também aquilo que Deus nos tem dado, pela tua graça somente. Vamos olhar então o Romanos 12:1. Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como é o vosso culto racional. Percebam o que Deus está dizendo, que nós precisamos não só olhar a nossa vida interior, olhar a nossa vida espiritual, mas fazer com que ela se transporte e faça uma transformação também no nosso corpo, para que nós possamos ser um sacrifício vivo diante de Deus. Você precisa entregar a Deus não só o seu interior ou os seus problemas, como a maioria faz, mas entregar-se de corpo e alma. Por isso eu brinquei com vocês. Vocês não se deixaram seduzir pelos edredões, né? Vocês não permitiram que o seu corpo dominasse a sua vida, e não prendeu vocês dentro de casa, mas vocês dominaram o seu corpo e vieram para a casa de Deus adorá-lo. E com certeza Deus tem uma bênção para entregar na vida de vocês, por esse simples ato de domínio do seu corpo. Nós precisamos nos entender, amados, que nós não podemos ser simplesmente aquele que anda no meio da rua, né? Isso de cara fechada, sisudo, de Bíblia embaixo do braço,
não falando com ninguém, não dando importância aos outros que passam a nossa volta, porque nós achamos que temos uma postura, que temos algo a zelar, que a nossa vida é mais importante que a dos outros. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Romanos 2, volta lá um pouquinho, Romanos 2, versículo 1 a 6. Todos encontraram? Diz assim: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque tu condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade sobre os que os tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu a riqueza de sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos: cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. O homem tem a tendência de condenar na vida do outro todas as coisas, sem olhar para a sua própria vida. O homem condena o olhar do outro, condena o vestir do outro, condena o falar do outro, condena tudo, mas não percebe que faz a mesma coisa ou coisas piores o fazem. Isso tudo Deus anota. Digamos que anote lá no seu relatório. E naquele dia, no dia final, no dia da sua ira, Ele vai cobrar de você. E não pensem, eu canso de dizer para os irmãos, vou continuar até que entre na cabeça dos irmãos, que a palavra de Deus, esta aqui que nós estamos lendo, esta aqui que você carrega todos os dias, que você lê todos os dias, ela não foi escrita para o ímpio lá fora, não foi escrita para aquele que não conhece a Deus, foi escrita para nós. Então, Ele está falando de nós. De nós. Deus está cansado dos hipócritas. E não é de hoje não, queridos. Já em Isaías capítulo 1, ele fala sobre hipocrisia também. E ele culpa principalmente os sacerdotes. Eu já não quero mais os teus sacrifícios e os teus holocaustos, porque vocês falam com a sua boca, mas não rasgam o seu coração. Desde aquele tempo, 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Deus já vinha reclamando sobre isso do seu povo. E hoje temos vivido um tempo muito difícil para nós, um tempo em que nós cristãos estamos vivendo a superficialidade. Nós somos cristãos superficiais. Eu sei que a palavra é dura, mas é verdade. Ainda há tempo de nós nos arrependermos do que nós não estamos fazendo, ou do que nós estamos fazendo errado, e voltarmos a praticar o que é certo diante de Deus, voltarmos a nos colocar diante dEle, não com uma falsa imoralidade, mas com uma moral cristã de fato, mas como crentes que nós dizemos que somos. Romanos 9. No verso 22 ao 24, diz assim: para que também deste a conhecer a riqueza da sua glória dos vasos de misericórdia, que para agora já dantes preparou. Oi? Romanos 9.
Tá, sim, perdão. 22. Perdão. E que direis, se Deus, quando mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza de sua glória, os vasos de misericórdia, que para a glória dele antes já preparou. Às vezes nós olhamos para o ímpio, para a prosperidade do ímpio. Às vezes nós vemos que o ímpio está crescendo, mas crescendo, né, em prosperidade, digamos, né, em riquezas. Às vezes nós olhamos aquele que não serve ao Deus que nós servimos e o vemos com os seus carrões, com os seus ternos bem talhados, com os seus empregões, não é isso? E chegamos a invejá-los. Ou não é verdade? Num país como o nosso hoje, por exemplo, nós vemos aqueles homens que estão lá no Congresso, todos bem vestidos, ganhando não sei quantos mil, né? E certamente alguns de nós queriam estar lá ou não queriam estar lá. Queria estar lá, quem é que não quer ganhar 40, 50 mil reais, né, para trabalhar uma vez na semana, falar umas bobagens lá, cuspir nos outros? Quem é que não quer? Não é isso? Mas aqueles homens estão lá, cheios da sua prosperidade, através da corrupção, daquilo que eles tiram do povo, daquilo que eles tiram o máximo possível da máquina governamental. Estão tirando o que é nosso, estão mamando nas tetas do governo, mamando nas tuas tetas. E você se pergunta, então, sendo servo de Deus, Senhor, por quê? Por que o Senhor não lança logo um raio naquele congresso e destrói tudo? Senhor, por que o Senhor não envia os seus anjos sobre esses homens ímpios, esses corruptos, esses homens que estão matando o povo nos hospitais, matando o povo na violência, nas ruas, nos morros? Por que o Senhor não destrói tudo, Senhor? Nós ficamos cobrando a Deus a celeridade da sua ira, celeridade da sua vingança. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele suporta esses vasos de ira. Eu vou dizer que quem é a culpa disso é nossa. Porque se não fossem esses homens ruins se levantando contra nós todos os dias, nós não estaríamos nem aí para Deus, ó. Ninguém buscaria Deus em oração, ninguém buscaria socorro em Deus, ninguém buscaria Deus para a solução dos seus problemas, porque não teriam problemas. Meu pai faz uma brincadeira até hoje, diz que dinheiro não é problema, porque não tem dinheiro. Mas não é verdade? É a mesma coisa aqui. Se não existisse o joio, que graça teria ser trigo? Pensem bem. O joio nasce junto com o trigo, e até ter mais ou menos 1 metro, ele é todo branquinho, igualzinho. Você não vê quem é quem, vê? Então, o joio aparece? Não. Mas quando ele cresce, atinge lá quase os seus 3 metros, o trigo e o joio junto, o joio é vermelho. E o trigo, que é muito mais em quantidade, aparece branquinho. Então o joio é necessário para que o trigo apareça. Assim mesmo na palavra de Deus, o Senhor Jesus vai dizer que a lamparina, embaixo do velador, embaixo do armário, não ilumina nada, mas ela tem que estar onde? Em cima do armário, para que ela venha iluminar. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente nós temos sido, amados? Será que o simples fato de nós sermos cristãos nos livra da ira de Deus?
Será que o simples fato de nós sermos crentes, ser fato, eu estou falando de sermos de fato, o simples fato de nós nos denominarmos crentes, denominarmos cristãos, denominarmos assembleanos, ou presbiterianos, ou metodistas, sermos crentes, nos livra da ira de Deus? Vamos terminar essa parte por aqui? Não, ainda não vamos, não. Colossenses 3. Colossenses 3, verso 1 ao verso 6, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, está falando para nós, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Para quem é mesmo que ele está falando? Para quem? Para nós. Mortificar os vossos membros, prostituição, avareza. Como diria uma menina lá do mercado, estou passado. Estou passado, estou bege. Né? Caramba! Gente, olha, vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós precisamos comer mais. Nós achamos que somos crentes. Eu aqui falei na sexta-feira aqui na escola bíblica, eu acho que a Madre Teresa de Calcutá é mais crente que a gente. Porque ela não só viveu para Deus, não importa, como ela deu a sua vida. E o Senhor Jesus disse que nós devemos amar ao ponto de dar as nossas vidas. Ele fez isso pela igreja. E nós temos sido tão hipócritas, né? Temos sido hipócritas. Condenamos o ímpio. Olha lá no bar bebendo. O que será que nós fazemos dentro da nossa casa? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça em determinadas situações? Não estamos livres, não, porque somos crentes. Nós somos livres pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, irmão, repito para vocês, nós estaríamos no inferno. E a palavra de Deus continua falando conosco em Hebreus capítulo 3. Vai ficar tranquilo que eu vou acabar no horário. Mas se quiser, eu continuo até amanhã. Alguém vai trabalhar amanhã? Não, né? Essa noite. Hebreus capítulo 7, capítulo 3, versículo de 7 a 11, diz assim. Não acharam? Hebreus capítulo 3. 3. Estou falando bem paulista, né? 3. Foi? Não? Estou esperando, vai lá. Já? Diz assim, de 7 a 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu povo. Quem era esse povo? Era o povo escolhido, ou não? Bate no peito até o dia de hoje, não é isso? Somos um povo escolhido, somos um povo de Deus. Mas o autor de Hebreus está dizendo aqui para nós: olha, esses escolhidos, esse povo de Deus, são um mau exemplo para vocês. Porque eles viram as minhas maravilhas, eles viram as minhas obras. Eu os tirei do Egito com forte mão. Faraó, o homem mais poderoso da terra, naquele tempo, não teve braço para me suster, não teve braço para me encarar. E eu me derrotei no meio do mar. E Deus tirou aquele povo com grande poder e glória do Egito, com manifestações tremendas de milagres que jamais foram vistos naquela ocasião, e ainda que tentassem imitar os seus milagres, não chegavam aos pés do poder de Deus naquela ocasião. Deus ainda abriu um mar para que eles passassem a pés enxutos. Não permitiu que eles se queimassem no sol, porque ele lhes deu uma nuvem no meio do caminho. Não lhes permitiu que congelassem no deserto, porque abaixo de 0 graus à noite lhes deu luz e calor. E eles erraram. E pelo erro deles, o que Deus fez com eles? Diz aqui, o que Deus fez com eles? Deixou-os 40 anos, 42 anos andando no deserto pelas suas próprias vontades. Então podemos deduzir que o cristão hoje praticamente se coloca no deserto, sozinho. E tem gente que diz: não, Deus me colocou no deserto. Mentira! Você foi para o deserto com as suas próprias pernas. Porque o apóstolo Paulo foi levado ao deserto, mas ele estava com o Senhor Jesus, e ali ele aprendeu. E o povo foi levado ao deserto e não aprendeu. Não aprendeu. João Batista sobreviveu ao deserto, e ali ele batizou muitas almas, muitas vidas. Ele levou ao Senhor. Então, que tipo de deserto você vai escolher para a sua vida? Aquele que você pode aprender com Deus, ou aquele que você vai ficar rodando 40 e tantos anos para não ir para lado nenhum? Você já viu em sua Bíblia onde foi que o povo andou 42 anos? Alguém já teve essa curiosidade? Eu mostrei aqui no seminário. O deserto onde eles andaram era enorme. O deserto de Sinai é muito grande. E eles andaram um pedacinho. Se você vê lá a figura no deserto, você vai ver pontilhadinho assim, ó. Vocês imaginem aquele alvo, né, de tiro alvo, não é isso? Imagina um alvo desse tamanho aqui. Sabe aquele pontinho do meio? Foi onde o povo andou. Um pequeno espaço, um pequeno local, no mesmo local ali, se tem, no mesmo local ali, pode 42 anos.
Não quero isso para as suas vidas, amados. Não quero isso para as suas vidas. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1. Eu juro que estou tentando acabar. Primeiro Tessalonicenses 1, versículos 6 a 10, diz assim. Pode? E vós, fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos convertentes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar no céu do seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo nos livra da ira futura. A única coisa que pode nos livrar da ira de Deus, da ira futura, é a nossa genuína conversão. Esses aqui, dos quais está sendo falado, são os tessalonicenses que verdadeiramente viveram a palavra, verdadeiramente viveram uma conversão, a tal ponto que a sua fé se espalhou. Todos naquele lugar falavam daqueles que haviam seguido a Deus, aqueles que haviam seguido a Jesus Cristo, e da fé que eles professavam, e da fé que eles praticavam. Então, o apóstolo usou a eles como exemplos para nós. Olha, seja igual a esses aqui. Vivam de tal forma que a sua fé seja vista. E a sua fé vai ser vista não é porque você vai ser um fazedor de milagres. Não é porque você vai estar bem vestido com a Bíblia enorme debaixo do seu braço. Mas porque as pessoas vão olhar para você e vão ver o teu interior, vão ver que você é por dentro, o que você mostra ser por fora. É por isso que muitas vezes nós erramos quando olhamos para alguém e o julgamos de imediato. Não é assim que Deus faz conosco. Já pensou se Deus nos julgasse assim? Vou olhar para baixo aqui. E aquele cara lá mata um monte de pessoa. E aquele cara lá tá... Ih, rapaz, levou meus servos tudo lá para o Coliseu. Nossa, tem muita gente sendo comido pelos leões. Ah, não vou salvar esse tal de Saulo, não. Já pensou? Se Deus julgasse Saulo pelos atos dele e não o salvasse? Será que nós estaríamos sentados nessas cadeiras? Será que eu estava aqui pregando para vocês? Ah, aquele cara lá fala muito palavrão. Cara violento, rapaz. O cara só anda com espada, gritando com os outros. Olha a história de Pedro. Vai se salvar, não vou levar ele para o céu. Será que se Deus julgasse Pedro pelo que ele era, Pedro seria salvo? Não seria salvo. Não vamos julgar as pessoas pelas aparências delas, pela forma que elas são.
Lembrem como vocês eram. Lembra do que vocês eram. Como era a sua vida antes de Cristo, como é agora. Está certo. Pode ser que sua vida agora ainda tenha muitos erros. Como nós estamos falando aqui. Todos nós temos erros. Mas o que nós somos hoje é muito melhor do que nós éramos antes. E pode ser ainda muito melhor, se nós realmente, de fato, nos permitirmos converter. E eu disse aqui, na sexta-feira, nós vamos levar a nossa vida inteira nos convertendo, e talvez não morramos totalmente convertidos. Porque se nós nos convertêssemos totalmente, nós já teríamos sido levados aqui. Não é isso? Já teríamos sido levados aqui. Porque o perfeito morreu na cruz. Aliás, era o nosso lugar. Para terminar, amados. Aí mesmo, Tessalonicenses 5. De 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo que nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos da couraça da fé e da caridade, ou do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também a vocês. Ao invés de julgar, seu irmão, exorta. E exorta não é chamar a atenção, como muitos pregam por aí. Não é brigar com ele, apontar o dedo dele, não. É incentivá-lo. Exortar é incentivar. Incentiva o seu irmão a buscar mais a Deus. Incentiva o seu irmão a conhecer mais a palavra do Senhor. Incentiva o seu irmão a deixar o pecado. Isso. Incentiva o seu irmão a deixar o pecado. O seu irmão. Queridos, nós não podemos, mais uma vez eu repito, nos deixar levarmos pela hipocrisia. Não podemos nos deixar levar pela hipocrisia. Alguém pode dar um beliscão de si mesmo? Ou quer que eu dê? Por favor, pode se dar um beliscão aí? Doeu aí, Marcelo? Doeu? Não deixa achar que beliscar, não me dói. Marquinhos, deixa eu beliscar. Marquinhos, eu não vi você se beliscar. Muito bem. Ele belisca aí, deixa eu. Por favor, Marquinhos. Dói. Mas isso é para achar que beliscar. Ainda mais hoje, sei que está frio, né? Deve estar doendo mais, né? Você sabe por quê? Porque isso aí que está por fora de você é carne. É carne. A inclinação da carne é para a concupiscência. Sabe? Nossos olhos só veem aquilo que está à nossa frente, mas não veem aquilo que está dentro de nós. Então passe a fechar mais os seus olhos e olhar mais para dentro. Faça a julgar a si próprio. Lembre-se do que está escrito em Mateus 7, a partir do versículo 1.
Julga você mesmo. Tira a trave do teu olho. Então a palavra de hoje, irmãos, é um incentivo para que nós não venhamos a permitir que a ira de Deus caia sobre nossas vidas. Nós que somos cristãos, nós que batemos no peito, eu sou crente. Vocês são eleitos do Senhor. E o eleito, ele precisa dar frutos da salvação. E se você não tem dado frutos, amado, procure regar mais com a palavra do Senhor. Procure se entregar mais e permitir que Deus o use. Porque muita gente também quer ser usada por Deus, mas não permite que Deus o use da forma que Ele quer. Ah, eu quero ser aquele que eu bote a mão no enfermo e cure o enfermo. Mas o Senhor quer usar você no púlpito. Ah, eu quero ser o ministro de louvor, cantar. Mas, irmão, de repente você pode ter uma voz linda e o Senhor quer que você esteja no hospital orando. Deixe Deus usar você como Ele quer. Permita que Ele faça assim. Porque se uma macieira não quisesse ser macieira, nós não comeríamos maçãs. Amém? Vamos nos pôr de pé. Apocalipse 6,15 em diante diz que ninguém escapará. Sem santidade ninguém escapará. E na quarta-feira eu vou dar a segunda parte, né? E diz: a salvação do Deus da graça. Talvez a palavra tenha sido um pouco dura, mas é preciso.